Crise imobiliária, projeção de doenças posturais em massa, Big Techs com presencial obrigatório. E aí, todas essas notícias seriam unidas às trombetas do apocalipse do fim do trabalho remoto? Ou apenas propaganda paga em massa de empresas querendo exercer microgerenciamento e parar de perder funcionários para os seus ambientes ruins de trabalho, hein? E aí, o que você acha? Vamos analisar isso? Durante a pandemia, principalmente nos anos de 2021 e 2022, saíram muitos estudos e pesquisas com metodologia científica onde apontavam que o home office, principalmente para a nossa área de TI, em especial desenvolvimento de software, DevOps, etc., que trabalham apenas com computador e internet, essas pesquisas apontavam como o trabalho remoto melhorou e muito a performance e a produtividade no ambiente de trabalho. Porém, a gente percebeu que desde o meio de 2022, assim, essas pesquisas meio que sumiram, vocês perceberam? Porque elas eram contratadas por empresas, né? E muitas dessas empresas hoje são contra o home office. Ao mesmo tempo, matérias contra o home office, sem nenhuma evidência científica, utilizando falsas premissas, chegam a conclusões sem lógica alguma que o home office tem que acabar. E por que será? No início do vídeo aqui, mostrei aí uma imagenzinha de uma matéria do site Metrópolis que mostrava uma projeção de como os trabalhadores que atuam em home office estariam daqui a 70 anos. Então teria uma série de problemas posturais, de saúde, etc. Mas obviamente a matéria, como ela foi encomendada por uma empresa que faz móveis para escritórios, já foi desconsiderada, né? Inclusive lá no Twitter, onde ela foi postada, o próprio Twitter já colocou lá aquelas notas dos usuários, né? Dizendo que não faz sentido aquilo, né? É totalmente enviesada aquela pesquisa. Já é um absurdo, né? Dessa semana. Mas eu vou comentar também uma matéria que saiu nos últimos dias no site Olhar Digital, né? Que tentou colar a ideia de que uma crise imobiliária nos Estados Unidos tivesse ligação com as pessoas estarem trabalhando em home office. Vamos ver o início dessa matéria aqui. Eu vou até ler o primeiro parágrafo aí para vocês entenderem, né? Mais ou menos. Então ela diz o seguinte, né? Como o home office pode gerar uma crise imobiliária, etc. Como os trabalhadores em home office, ocupação de imóveis comerciais estão em baixa. Exemplos dos Estados Unidos ligam um alerta sobre a crise imobiliária. O prédio da 555 California Street em São Francisco abriga escritórios de grandes empresas e bancos. E está mais vazio do que nunca, né? A diminuição do número de pessoas faz parte do desafio das companhias de trazer os funcionários de volta ao home office após a pandemia. O esforço não está funcionando tão bem e os números de imóveis vazios podem ser o início de uma crise imobiliária comercial e bancária. Bom, beleza. Você desce um pouco mais a matéria, mais do meio dela lá, mais para baixo você vai lá. Início da crise imobiliária, né? Falando do prédio lá da 555 California Street, da Vornado Real Trust e da Trump Organization, abriga empresa como Kirkland & Ellis e o banco Morgan Stanley. Mesmo assim, está tendo dificuldades em pagar as contas. Os coproprietários pediram mais tempo para pagar empréstimos de 1,2 bilhão usado para comprar o prédio. Já o proprietário do famoso Hotel Hilton, na Union Square, também em São Francisco, desistiu de pagar o empréstimo de 725 milhões e vai retornar a propriedade ao credor. Os donos culparam o lento retorno ao trabalho e os escritórios vagos pela decisão. Bom, já identificamos aqui que são milionários com dívidas, querendo que você, trabalhador comum, as pague. Com as falsas premissas que aluguéis de prédios e restaurantes são atingidos pelo seu bem-estar de trabalhar remotamente. Mas calma aí, esses caras não são os defensores do livre mercado, onde qualquer mudança é só deixar o mercado se autorregular? Estranho, né? Então, mais uma parte da matéria aqui que a gente vê que o home office é uma tendência pós-pandemia, né? Pessoas que trabalharam no prédio falaram em condição de anonimato ao The Washington Post, é uma matéria de lá. Contaram como nunca viram o prédio tão vazio. As fontes também descrevem como os imóveis comerciais da região estão tendo que abaixar os preços de locação para atrair. Ótimo, hein? Isso acontece porque boa parte dos funcionários não querem retornar ao trabalho presencial e etc.
Segundo a CBRE, empresa de investimentos dos Estados Unidos, a ocupação do escritório está em torno de 30% dos escritórios na cidade, né? Bom, e acho que o último ponto aqui, que é o ponto que eu quero chegar, fala, apesar do debate sobre os níveis de ocupação desses espaços, especialistas afirmam que o número nunca voltará ao que era antes de 2020. Né? E acho que isso que é muito bom pontuar. E a gente tem que se pensar, mas o trabalho remoto, apesar de ter tirado aí os aluguéis dessas regiões, os gastos em restaurante, ele não teria transferido esses gastos para supermercado e restaurantes das regiões onde os trabalhadores agora moram e trabalham? Ou mesmo no interior onde eles estão trabalhando? Né? Então a gente não teve uma transferência desses empréstimos? Né? Ou seja, então a gente vê aqui nenhuma evidência científica de que a produtividade está pior, mas sim um pequeno lobby aí, talvez até de gente do ramo de investimentos, né, dos fundos imobiliários, talvez. É preciso analisar, porque não faz sentido nenhum essa briga sem sentido contra o home office. Bom, no início do vídeo eu falei aqui sobre pesquisas científicas com metodologias válidas, né, que mostram sempre o bom desempenho em trabalhos remotos. E como não há matérias que mostram algum estudo desse tipo, né, com metodologias científicas válidas mostrando o contrário. Sempre as matérias ao contrário são opinião, tentando ligar crise no setor X ao trabalho remoto. Então eu vou mostrar duas matérias aqui, né, uma do site Hypeness e um outro estudo realizado pela FGV aqui de São Paulo, para que vocês possam tirar a conclusão de vocês sobre esse assunto polêmico aí. Bom, então vou mostrar aqui a matéria no site Hypeness, né, que mostra uma pesquisa, chega-se à conclusão que o trabalho remoto ou home office faz o salário render mais e a produtividade, né, também render. Tudo isso baseado numa pesquisa, né. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Lembrando que eu vou botar todos os links desses dois aqui, no caso, que trazem os dados válidos científicos, né? Não os outros que é puro achismo e opinião. Esses dois sites aqui, tanto da Hypeness quanto a pesquisa da FGV, eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo, tá? Para vocês lerem com calma aí. Então, nesse site aqui, home office faz o salário render mais e produtividade aumentar, diz a pesquisa, né? Essa é a conclusão de uma pesquisa internacional que entrevistou 700 pessoas em 86 países. Isso é muito importante. Para 91% dos entrevistados, o trabalho em casa ajudou a superar barreiras profissionais, trazendo aumento de salário para 58% e de produtividade para 51%. A pesquisa foi realizada pela startup Deal, que é especializada em gestão de contratos e pagamentos internacionais, junto com a empresa Momentive de soluções para líderes de negócios. Vocês vejam só como com dados a gente acaba entendendo melhor todo o cenário, né? E acho que um último ponto que vale a pena afirmar nessa entrevista, acho que é importante que vocês leiam ela de forma completa, mas aqui no finalzinho tem um dado que diz que cerca de 39% dos entrevistados puderam se mudar para mais perto da família ou de amigos trabalhando em casa. E 21% economizaram com moradia e 14% acabaram se mudando para a cidade que eles sempre sonharam em viver. O exemplo mais incrível de benefício oriundo do trabalho em home office foi afirmado, porém, por 9% dos participantes, que revelaram ter tratado ou curado uma doença a partir da mudança. Eu mesmo tive uma mudança completamente aí de postura, de acordar, dormir e acordar bem, poder se exercitar, comer melhor, exames melhoraram, porque trabalhando presencial, para mim era muito difícil frequentar uma academia, fazer uma atividade física com uma certa frequência, né? E isso traz um benefício. Eu acho que a saúde e esse tipo de situação acaba trazendo um bem-estar para o funcionário, que obviamente vai impactar na produtividade dele, né? E por último eu vou mostrar aqui para vocês uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, né, aqui do Brasil, que trata também sobre
aumento de produtividade, bem-estar entre os trabalhadores que atuam remotamente. E o interessante é que eles apontam sim haver uma divergência no que o colaborador entende como melhora de produtividade e o que a empresa entende como melhora de produtividade, fazendo um casamento entre esses dados e, obviamente, tirando conclusões mais, mais verdadeiras, né? Eu acho que essa é uma pesquisa muito interessante. Ela foi divulgada agora em março desse ano, tá? Então vou ler aqui o comecinho dela. Tendências do home office no Brasil, né? O título. Home office traz qualidade de vida e produtividade. A alta da produtividade vem de escolaridade, renda e tipo de ocupação, né? Acho que no nosso caso aqui de TI, a gente acaba estando dentro desse patamar aqui. Mas é preciso investir em ferramentas de gestão e revisão de contratos de trabalho para sustentar esse modelo. Ou seja, também precisa de gestão boa. Então, quando você não tem a gestão boa, a produtividade dos seus funcionários vai ser ruim em qualquer lugar, né? Eu acho que isso é meio lógico. Enfim, dentre várias informações que eles disponibilizam, proporção de empresas adotando home office, proporção de colaboradores em regime, cara, uma pesquisa muito completa. Mais um item aqui, o primeiro item que eu quero destacar é a percepção sobre o impacto do home office na produtividade, né? E aí que diz aqui no texto que outra questão abordada na pesquisa com as empresas foi em relação à percepção dos impactos na produtividade, né? Em 2021, cerca de 21,6% das empresas que adotaram home office observaram esse aumento na produtividade dos colaboradores, enquanto 19%, você vê que estava meio junto, apontavam redução. Em 2022, a proporção de empresas que notaram aumento da produtividade de seus colaboradores aumentou cerca de 30%, 8 pontos percentuais a mais do que no ano anterior, enquanto as que avaliam que houve perda diminuiu para 10%. Né? Então ficou bem distante. Né? E esse saldo positivo na percepção da produtividade de 2% em 2021 para 19% em 2022 foi influenciado pelas respostas dos setores industrial e de serviço. Né? Então ele fala aqui que na construção houve um aumento de proporção, etc. Então é um dado muito importante, né? Que é mais atual aí, que vai totalmente de encontro contra essa falácia que é dizer que o home office não está funcionando. Né? Falácia é tirar conclusões baseadas em nada, né? Em apenas a sua própria opinião. E aí a pesquisa séria, com o número de dias de home office hoje, quanto está se prevendo que vai ser no futuro, considera-se também aqui o híbrido, né? E eu acho interessante a conclusão da FGV aqui, que em síntese a percepção das empresas e dos trabalhadores de que o fenômeno do home office tenderia a se reduzir drasticamente com o avanço da vacinação e o controle da pandemia parece diferente de um ano atrás, né? E os benefícios de qualidade de vida e de produtividade é observável por ambos, embora em magnitudes diferentes, né? E o aumento da produtividade de home office parece estar fortemente relacionado com o nível de escolaridade, né? E consequente renda dos trabalhadores. Então, na nossa área, são vagas que exigem uma escolaridade um pouco maior e a renda também, vamos ser sinceros, a nossa área tem uma renda aí bem superior a, infelizmente, a maioria de outras profissões, principalmente no Brasil, né? Cara, dito isso, acho que aqui o que eu quis fazer foi mostrar como o que é contra é simplesmente baseado em opinião, tentativa de utilizar premissas que não fazem sentido, e como o que a gente aponta como benefício de se trabalhar em home office é totalmente baseado em dados. Pô, nós somos da área de tecnologia, cara. Nós somos movidos a dados. Então, eu acho que é aí que nós devemos concluir qual que é o melhor tipo de ambiente de trabalho, principalmente gestores, hein? Tem muito gestor aí passando vergonha, hein? E aí, o que vocês acharam? Deu pra concluir o mesmo que eu? Obviamente eu não quero que vocês pensem igual a mim. Espero só que vocês deixem os comentários aí, dizendo o que acharam do assunto e como é que foi a evolução do vídeo aqui. E fica o convite aí para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho aí e me ajudarem. Estou começando o canal, espero que conto com vocês aí. Até mais.